No próximo mês, será completado os 20 anos de criação dos juizados especiais no Brasil. O juizado tem sido a porta de entrada e o porta-voz, principalmente, dos menos favorecidos que precisam da justiça. Em Mato Grosso, existem 93 juizados especiais. E somente aqui na capital, em média, são distribuídos 1.000 processos por mês. 1.000 processos por mês, não é brincadeira não. As principais queixas estão relacionadas ao direito do consumidor, como vamos ver agora numa matéria do estupendo profissional Toninho de Souza. A corretora Ana Paula Miranda procurou o PROCON de Cuiabá para registrar uma reclamação contra a Energisa, a concessionária de energia elétrica do estado. Ela conta que alugou uma casa no bairro Copamil e montou um escritório para trabalhar. A conta de energia saltou de R$ 150 por mês para quase R$ 3.000. A Energisa alega que descobriu uma irregularidade na ligação da residência. Ana Paula diz que não é de sua responsabilidade e que não está disposta a pagar por este valor. Desconheço qualquer alteração que tenha sido, não sei, feita. O que eu sei é que eu abri um escritório na minha residência, no mesmo período que supostamente eles fizeram essa revisão, veio agora essa cobrança dessa multa indevida. E eu estou aqui contestando ela para que ela seja cancelada. O caso de Toniel Teixeira não é de alto valor. Pouco mais de R$ 3 cobrados na fatura do telefone residencial. Mas, segundo ele, as ligações cobradas pela empresa não foram feitas pela família. Ele reclamou no PROCON e quer o dinheiro de volta. Não há mão desse valor, porque eu vejo o seguinte, que o cidadão deve recorrer sempre que houver alguma coisa irregular ou cobrança irregular disso, né? Porque se não houver isso, a consciência de que deve ser reclamado, as empresas somente lucrarão em cima da sociedade. A fila de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor só tem aumentado sobre as cobranças indevidas praticadas pelas prestadoras de serviço, principalmente na capital. O Código de Defesa do Consumidor define cobrança indevida quando o consumidor é cobrado por algo que não foi prestado ou por algum serviço que ele não solicitou ou sequer foi informado dos valores desse serviço. Uma vez caracterizada essa cobrança indevida, o consumidor tem o direito de pedir a restituição desses valores, se porventura ele pagou, e se pagou de forma em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, e que também cesse essa cobrança. De janeiro até o mês de julho deste ano, quase 25.000 reclamações foram registradas pela população aqui no PROCON de Mato Grosso. Os serviços essenciais lideram as reclamações. São aqueles itens fundamentais para o dia a dia do consumidor, como água tratada, energia elétrica e comunicação. E exatamente esses produtos são os que mais apresentam falhas na prestação de serviço pelas operadoras e pelas concessionárias. O serviço de água e esgoto prestado pela CAB Cuiabá é o campeão de reclamações. Até o mês de junho de 2015, o PROCON estadual registrou 2.474 reclamações contra a concessionária, insatisfação contra a qualidade do serviço e principalmente pelo valor cobrado do consumidor. É importante o consumidor, nessas situações, procurar a empresa, registrar a reclamação para verificar se não existe algum tipo de problema e se a resposta fornecida pela empresa não for satisfatória, ele pode buscar os postos de atendimento do PROCON para registrar uma reclamação. São casos mais complexos, evidentemente, porque muitas vezes não se tratam, a empresa tem dificuldade em reconhecer o erro e muitas vezes tem que ser submetidos a uma audiência aqui no PROCON, onde vão se ouvir as duas partes. Algumas vezes tem que realizar perícias no estabelecimento, no relógio, tudo para verificar se está havendo ou não algum problema em relação a essas cobranças feitas do consumidor. Em segundo lugar, no ranking de reclamações, vem a concessionária de energia elétrica. De janeiro até o mês de junho, 2.445 consumidores registraram denúncia contra a Energisa no PROCON de Mato Grosso, contestando a energia cobrada pela empresa. De acordo com o PROCON, a maioria das reclamações
tem solução imediata. Nosso índice de resolução aqui passa de 86%. Então, acreditamos sim que tem funcionado de forma eficiente, em que pese ainda alguns setores insistir nas mesmas situações, que são as cobranças indevidas, né? Então, a gente tem lutado contra isso, incentivado muito o consumidor a reclamar, investido em educação para o consumo, que é o principal, porque uma vez que o consumidor está orientado, ele consegue aí, perceber quando está sendo lesado e reclamar dos seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor é bastante claro na relação de consumo entre o cliente e o lojista, entre o consumidor e o prestador de serviço. Mas então, por que a existência de tantos conflitos? Por que ainda existem aqueles que querem levar vantagem sobre alguns consumidores? São indagações e assuntos para o convidado de hoje no quadro O Juiz Responde. E aqui no estúdio nós recebemos o juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que é o coordenador dos juizados especiais aqui em Mato Grosso. Bom dia, doutor Agamenon. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. O que a gente pode sequenciar nessa matéria do companheiro Toninho? Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui representando os juizados especiais. É uma questão importante, né, que se vê hoje por parte da população uma conscientização muito interessante, porque estão procurando bastante, não só o PROCON como o juizado especial, para resolver os seus litígios. Isso é importante. Inicialmente, há na concepção nossa, de colegas conversando, se nós tivéssemos agências reguladoras, né, um pouco mais atuantes, quem sabe, administrativamente, pudéssemos resolver vários dos problemas que acabam demandando e chegando à justiça. Perfeito. Eu acompanhei praticamente o nascedor, essa casa acompanhou praticamente o nascedor da implantação dos juizados especiais aqui. Nós conversamos muito na época, eu estou na dúvida de quem era o desembargador presidente, se era o doutor Licínio Carpinelli ou um outro presidente, mas com certeza o doutor Carlos Roberto Alves da Rocha foi quem viajou o Brasil todo e quem introduziu, por determinação do tribunal, esse juizado especial aqui no nosso estado. Várias vezes, nesses estúdios aqui da casa, nós conversamos com eles e no microfone de rádio também, na criação dos juizados especiais. Nós começamos antes do que os outros estados do Brasil. Vamos historiar a criação do nosso juizado especial aqui do O nosso juizado, Divaldo, para você ter uma ideia, antes mesmo, que como foi dito no início da matéria, em 999/95, completa agora, em dia 26 de setembro, 20 anos. Só que nosso estado, na década de 80, já discutia e já trabalhava juizado especial. Foi o primeiro estado a criar uma lei que foi publicada e foi editada em 1986, ou seja, 9 anos antes da lei 9.099, criando um juizado denominado juizado de pequenas causas, onde não só conciliava, como também julgava os processos de competência de valores menores. Então, o nosso juizado, e aí fazer o registro ao desembargador Licínio, na época, se ele não era nessa época da reunião aqui, mas ele foi um dos baluartes nessa implementação do juizado. Hoje, o desembargador Carlos Alberto, o desembargador Liceu, o desembargador Maria Aparecida, o desembargador Zuquim, que é o nosso atual presidente do Conselho de Supervisão, o desembargador Sebastião, pessoas que sempre estiveram à frente e lutando em favor da implantação do juizado especial e da efetividade desse juizado. Quer dizer que nós demos origem à ideia de um juizado, porque de 86 não se pensava em juizado. Nós tínhamos leis aqui que amenizavam, conciliavam. Né? Exatamente. Alguns estados já discutiam juizados, mas só com o fito de conciliar. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles existiam a denominação pequenas causas, mas até a conciliação. O julgamento, o primeiro estado a implementar uma lei foi no estado de Mato Grosso, um projeto que foi votado em 85 pelo Pleno e aprovado por lei em 86. Tá. Há um limite, né? Um limite de valores, de uma série de coisas com relação ao juizado especial. Quem é que pode buscar o juizado especial? Quais as contendas que a gente tem, né,
de abertura num juizado especial? Hoje o juizado ele atende praticamente todo tipo de ação, mas tem o limite de valor, né? Até 40 salários mínimos, sendo que até 20 salários mínimos o cidadão ele pode entrar independentemente de advogado. Então, até 20 salários mínimos depende de advogado e até 40, de 20 a 40 precisa necessariamente de um advogado. Tá presente. Perfeito. Porque o ano passado, eu estou vendo aqui alguns detalhes que a nossa produção nos passa, 117 mil processos tramitaram, né, foram entregues aos 93 juizados que nós temos aí. Agora, Cuiabá, nós temos demandas aí que é briga de vizinho, limite de lote, água que está entrando no terreno, esgoto que está correndo a céu aberto. Quais são os problemas maiores que a gente tem, além de cobranças abusivas, indevidas, o que o juizado especial tem aqui em Cuiabá? Exatamente, os 117 mil, em média, né, corresponde a processo novo no estado todo. Mas Cuiabá é o responsável pela grande maioria desses processos. É bom fazer só um registro, Edivaldo, que foram julgados mais processos do que entrados no ano passado, no ano de 2014. Nós temos ainda processos pendentes de outros anos. O estoque é grande? O estoque ainda é grande, mas constantemente estamos abaixando esse estoque. Devido a algumas medidas que foram adotadas desde a época do Bador Rubio na presidência. Hoje em Cuiabá são 2 juízes por juizado, a turma recursal ela é única e agora em julho o tribunal aprovou uma resolução criando 2 turmas temporárias para acabar exatamente com esse estoque. Né? As ações que hoje tramitam e que são o maior número são, como dito na matéria inicialmente, são relações de consumo. Daí envolvendo processos contra a antiga SEMAT, hoje Energisa, ACAB, telefonia, relações bancárias, contratos bancários. O grande demandado hoje são ações, as demandas são referentes à relação de consumo. Com toda esta fonte de divulgação e obrigatoriedade, inclusive, de divulgação, leitura de contrato, uma série de coisas, por que esse conflito ainda entre povo e prestadores de serviço? O senhor citou aí, telefonia, não tem uma empresa, uma operadora de telefonia que não tenha problema. TV a cabo da mesma forma. Daí, por aí a gente vai, né? Com relação a esta demanda que busca justamente o juizado especial. O porquê desse conflito? Falta do quê? Quem é que não cumpre com a sua parte? Nós temos um lado positivo nesses dados, que importa que as pessoas estão procurando, quando sofrem algum tipo de lesão, estão procurando o judiciário, o PROCON e o juizado especial. Por um lado, isso é interessante, é um dado interessante, que não há mais a pessoa não está mais acomodada, ela vai atrás dos seus direitos. Né? Por outro lado, em razão de algumas demandas que são repetitivas, ou seja, o mesmo tipo de questionamento que já está sedimentado, e mesmo assim alguns serviços, né, continuam sendo mal prestados. Em reuniões, nós entendemos que haveria necessidade, como eu disse no começo, de que essas agências reguladoras atuassem de forma mais incisiva. Né? Problema relacionado à CAB, nós temos uma agência reguladora municipal aqui, que ela funcione de forma a atuar administrativamente, em razão da indicação daquele problema para resolvê-lo. A questão da telefonia, a mesma situação. Nós tivemos, acho que o ano passado, retrasado, se não me engano, teve um problema com uma operadora e que a agência reguladora determinou que ficasse um mês sem realização de novos contratos. Melhorou o serviço. Então, essas agências reguladoras que foram criadas com esse objetivo, precisam sim ter uma forma mais atuante. Repito, são 2 questões aí. Né? Primeiro é o lado positivo, que o cidadão, ele hoje, consciente dos seus direitos, está procurando resolvê-los, e o outro, que são aquelas demandas que são já sedimentadas, julgadas já por todos os juízes, continuam sendo repetindo. Então, essa questão passa por uma decisão judicial, mas também por uma questão administrativa que precisaria ser implementada. Agora, doutora Agamenon, já que a população aprendeu o caminho, né? Aprendeu a reivindicar e brigar pelos seus direitos, como é que ela deve proceder se precisar de um juizado especial? E qual é o tempo de demanda?
Porque o senhor falou que tem estoque, né? Isso. Ainda tem um estoque razoável. Qual é o tempo da demanda? Da entrada e da saída? Da entrada na ponta, na saída? Hoje, o juizado especial em Cuiabá, o cidadão ele pode, o processo todo, todos os processos do juizado hoje tramitam de forma virtual. Então, ele pode acessar, né, se ele tiver condições, acessar o próprio sistema, que é o denominado hoje Projude, e ofertar a sua reclamação. Se ele não tiver condições, ele se dirija ao prédio no Maruanã, que fica no edifício CPA, na Avenida CPA, edifício Maruanã, onde lá tem pessoas que vão atendê-lo. Hoje nós temos um convênio hoje com a Universidade de Cuiabá, a UNIC, onde as pessoas que não têm condições de contratar um advogado são atendidas por professores e estagiários que vão fazer essa atermação, vão produzir essa ação. Hoje, se o senhor tem uma ideia, se for distribuído hoje um processo, daqui a primeira audiência de conciliação é marcada, em média, 2 meses. Né? O ideal é que, após essa audiência, demorasse de 4 a 5 meses. Tem juizados que já estão conseguindo isso em razão de uma atuação mais incisiva. Eu acredito que a média ainda está em torno de 1 ano, em média, né? Do juizado especial. Levando em consideração, inclusive, a turma recursal. A turma recursal hoje, com essa implementação dessa turma, 2 turmas temporárias, nós temos processos, isso estatisticamente, analisando estatisticamente, que estão sendo julgados com muita rapidez, sendo distribuídos e julgados com muita rapidez. Por que, Divaldo? Porque, em razão dessas demandas repetitivas, o colega, na turma recursal, está julgando monocraticamente. É uma decisão que já tem reiteradamente sendo tomada naquele sentido. Então, antes mesmo de levar para o colegiado, ele já julga monocraticamente. Perfeito. Doutor Agamenon, muito obrigado pela vinda. Isso aí realmente, não diria que seja a tábua de salvação, mas é importantíssimo, principalmente para pessoas de baixa renda que têm direito a reivindicar. Muito obrigado pela vinda aqui, foi uma honra. Obrigado e ao juizado e ao Conselho de Supervisão, nosso presidente, Zibador Zucchini, também está sempre à disposição da TV e de quem precisar.